Bom dia, amigos. 20 de fevereiro de 2025. Já são 5 horas aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília. 10 horas da manhã lá na Ucrânia e eu ainda não tenho a informação da Força Aérea sobre a quantidade de drones que atacaram essa noite a Ucrânia. Mas, de qualquer forma, antes de passar as baixas, eu gostaria de lembrar uma coisa, um minutinho. Vocês se lembram dele? Enquanto o Kremlin aparente pressiona por novas eleições na Ucrânia, eu gostaria de lembrar do ex-presidente ucraniano Viktor Yushchenko, envenenado com dioxina quando concorreu contra o candidato pró-Rússia em 2004. Então, essas besteiras infelizes que o Donald Trump anda dizendo, repetindo, aquela ladainha do Lavrov, né? É sempre a mesma ladainha. Eu nunca vi alguém, ele vive só de mentira, ele não consegue dizer uma verdade. É só mentira. A gente já acompanha há vários anos e... Então, eu não vou nem ficar perdendo meu tempo. Tá aí na tela o que acontece quando algum país próximo da Rússia tenta fazer eleições. Então, é isso. Eles vão influir sempre ajudando o candidato pró-Rússia para que todos os países da Europa se transformem em fantoches. Vamos voltar para lá. Como vocês podem olhar pelo mapa, não há muita novidade. Destroços caíram aqui no distrito Rolosivsky, em Kiev, um distrito da capital. Os destroços caíram numa casa. Aqui, um míssil de cruzeiro sobre o voo de um distrito da região de Mykolaiv. O Kremlin informou avanços em Kursk, não sei o quê, e os serviços militares da Guarda de Fronteira ucraniano negaram a afirmação dizendo que ninguém avançou nada em lugar nenhum de Kursk. Então, a frente continua a mesma, vamos às baixas. Foram 1.190 soldados, 14 tanques, 14 blindados, meia dúzia 3 peças de artilharia, 3 lançadores múltiplos de foguetes, meia dúzia sistemas antiaéreo, 160 160 UAVs e 136 136 veículos e burricos, tá? Quando sair a quantidade de drones abatidos, eu coloco lá nos comentários, como sempre. Vamos adiante. Bom, como vocês podem ver, a defesa aérea ucraniana abateu 80 drones de ataque durante a noite. A Rússia também lançou até 14 mísseis KH-101 Caliber e Iskander, porque afinal querem aproveitar as bobagens que o Donald Trump anda dizendo e fazendo bastante maldade, né? Inclusive disseram que atacaram em todas as frentes em Kursk, avançaram, e isso foi desmentido pelas tropas que estão lá. Não avançaram coisa nenhuma em lugar nenhum. A Rússia vive de mentira e agora os Estados Unidos também. Vamos para a galeria de membros. Membros são os apoiadores do canal. Aqueles que contribuem com uma quantia simbólica de R$ 2,99, nos apoiam, nos ajudam e mostram que estamos no rumo certo. Então vamos a eles.
Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. Esse código militar é novo. Eu tenho a impressão que era o repórter Fórum Crane. Eu acho que era o repórter Fórum Crane que criou esse canal novo, mas de qualquer forma tá sensacional. E eu vou deixar o link. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Isso aí é o movimento de ontem, é o começo do fim. As forças russas estão exaustas. E aí, o que é que acontece? Os ucranianos, tá vendo? Eles têm que tomar... não, eles tomaram Pitchene. Essa cidade aqui de Pitchene, ela é muito importante porque ela tem pontes que permitiam aos russos, ou permitiam aos russos atravessar o rio com blindados, tá? Então, os ucranianos fizeram um avanço sensacional, envolveram por aqui, com atiradores de elite, snipers e com drones. Eles foram atacando ai meu Deus do céu, foram atacando os russos, mas eu não queria dizer russo, eu queria dizer os ocupantes, né? É assim que o pessoal chama dos ocupantes. Então, você falar de improviso sem ler é uma taitaica. Mas, então, como eu dizia, eles, tá vendo? Os ucranianos atacavam com drone, com morteiro e com sniper, com franco-atirador. Resultado, chegou num ponto que os russos foram se esconder. Os russos foram se esconder para o interior das casas. Tá vendo? Então, aí ficou mais fácil, porque eles ficaram cegos. E lembra aquelas trincheiras que eles tomaram ontem, aquelas trincheiras fortificadas? Ela tem um ponto de visada, elas são mais altas, tem uma boa visada de tiro. Com isso, a cidadezinha de Pitchene é pequenininha, nenhum russo conseguia se mexer sem ser alvejado. Aí foram se esconder em porão. Se escondendo em porão, ficaram cegos. Ficando cegos, o pessoal da Ucrânia cercou, envolveu e jogou uma bomba termobárica nos porões. Pô, a bomba termobárica é uma bomba terrível, porque ela tem 2 estágios. No primeiro estágio, ela retira o oxigênio, e aí a segunda detonação faz uma onda de choque tão grande que ela não precisa de estilhaço. Ela mata pela onda de choque. Então, quem não morreu teve que se entregar. Tá muito detalhado. Eu acho que vocês deviam, inclusive, se inscrever, porque, pelo visto, eles estão fazendo esses vídeos todo dia. Fizeram ontem, né? Fizeram anteontem, e é tão detalhado que a gente fica sabendo no que acontece na direção de Pokrovsk, que era muito importante, né? O russo estava tentando tomar Pokrovsk para cortar a logística ucraniana, mas agora parece que o russo se esgotou, não consegue mais avançar e está começando a retrair. Vou deixar o link lá nos comentários, porque é muito bem explicado, né? Eu não vou aqui ficar falando se ele já fala. E mesmo porque tem os copyright deles, né? Eu recomendo que vocês se inscrevam. É o Código Militar. Mas no link vocês chegam lá. Ontem foi um dia brabo, com aquela reunião lá nos árabes e os americanos tomando lado, defendendo a Rússia. Virgem Maria, nunca pensei que eu fosse... Tô até vestindo uma camisa vermelha para comemorar. Cruzes credo. Vou ver um pouco de Kiev, né? Vou ver enquanto posso, né? Porque se o americano for ajudar o russo, vão bombardear essa linda cidade. Então,
Vocês sabem que eu gosto muito de ver os vídeos da Inessa. Ela faz 2 a 3 vídeos por dia passeando pela capital da Ucrânia. Então eu gosto de ver. Tá vendo? É uma cidade bonita, ainda tem neve, não tá mais nevando, mas o chão tá bem molhado e com um restinho de neve. Tá? É tão bom, né? Eu prefiro ficar vendo isso do que ver os discursos daquele diabo louro que puxa a vida. Não quero comentar não. Deixa eu continuar assistindo aqui como é que tá o trânsito. Como é que tá o trânsito em Kiev. Prefiro ouvir Zelensky do que aquele idiota. Antes da reunião com Kit Kellogg, o presidente da Ucrânia disse que levaria o general ao front para se comunicar com os militares ucranianos. Ele também respondeu a algumas declarações de alto perfil, como as acusações de Trump de que Zelensky supostamente perdeu 500 bilhões de dólares. Em troca de ajuda, os Estados Unidos exigem da Ucrânia 50% dos metais de terra rara do país. Isso que é uma exploração, né? Temos de lidar com a ajuda americana. Trump e eu temos números diferentes. A sua ajuda não custou 500 bilhões, respondeu Zelensky às palavras de Trump de que supostamente não sabe para onde vai a ajuda americana. Ele também compartilhou os problemas na frente. Entre aspas, numa das cidades ucranianas não há mísseis para o sistema Patriot. Às 5 da manhã, o comandante liga e diz: existem 8 alvos, mas não temos mísseis antiaéreos. Tá vendo? Fecha aspas. Ele também está desenvolvendo um plano B, caso os Estados Unidos se recusem a ajudar a Ucrânia. Entre aspas. Iniciei conversações com líderes europeus e acredito que eles estarão dispostos a financiar as Forças Armadas ucranianas se os Estados Unidos não o fizerem. Portanto, não vamos desanimar. Para frente. O X, eu não preciso dizer, que está repleto de notícias russas. Todo mundo, né? Tudo que é russo está feliz com aqueles depoimentos imbecis. Então, tá fervilhando. Mas Deus é grande. Deus é grande. Mesmo que o ucraniano não consiga jogar uma bomba em Tyumen, na Rússia, um campo de petróleo, deixa eu ligar aqui para vocês verem. Adoro ver coisa pegando fogo na Rússia. Tá vendo? Na região de Tyumen, na Rússia, um campo de petróleo explodiu devido a uma liberação inesperada de gás, óleo e água, ferindo 2 trabalhadores. Dessa vez não foi drone, foi Deus. Enquanto Deus estiver do nosso lado, a batalha não está perdida. Prestem atenção. Esse aí é o senador Roger Wicker. Ele é o presidente do Comitê das Forças Armadas. Ele está dizendo o seguinte: Putin é um criminoso de guerra que deveria ser preso pelo resto da vida, se não for executado, diz o senador dos Estados Unidos. O influente senador republicano Roger Wicker, presidente do Comitê das Forças Armadas do Senado, discorda veementemente de Donald Trump sobre negociar com a Rússia para acabar com a guerra na Ucrânia. Quando perguntado por um repórter da CNN se Putin era confiável nessas negociações, Wicker respondeu: claro que não. Putin é um criminoso de guerra e deveria ser preso pelo resto da vida, se não for executado. Trump acredita que Putin quer paz. Bem, me lembro de ler um panfleto na escola intitulado "Você pode confiar nos russos?" Acho que você pode confiar neles apenas para agir em seu próprio interesse, mas Putin violou todos os princípios do direito internacional. Vamos ouvir um pouco desse simpático senador. Trust in these negotiations? No. Putin is a war criminal and should be in jail for the rest of his life, if not executed.
Because Trump thinks that that he wants peace, that Putin wants peace. Well, I read a pamphlet back when I was in junior high called You Can Trust the Russians. And then parenthetically, it was to be clearly on their side and to violate the rule of law. I think that's what we can trust the Russians to do, is to do anything to their advantage, to take temporary steps. Olha aí o interesse do Trump. Trump trai até a própria mãe por algum interesse, alguma coisa que lhe interesse. A Rússia propôs um acordo favorável aos Estados Unidos para fornecimento de petróleo e projetos conjuntos no Ártico. Tá vendo? O cara só é negociante, só se mexe por interesse. E aí, se tiver que vender a mãe, ele vende. Trump espalha desinformação sobre a guerra na Rússia contra a Ucrânia. O que é verdade e o que é falso? Acho que todos aqui no canal têm condições de dar uma resposta correta. Repelindo o ataque russo na região de Kharkiv. 3 veículos blindados, um tanque e infantaria destruídos pela 77 Brigada Aeromóvel. Enquanto as mentiras se espalham pelos salões refinados dos países árabes, a Ucrânia vai impondo derrota em cima de derrota aos russos. Tá vendo? 3 blindados, um tanque mais a infantaria. É isso aí. A Lituânia entregou um novo pacote de ajuda militar no valor de 80 milhões de dólares para a Ucrânia, disse o Ministério da Defesa do país. Inclui caminhões, miras de imagem térmicas e outros equipamentos essenciais. Outro país que a gente tem que rifar é a Hungria. Está sempre atrapalhando a própria OTAN. A União Europeia tentou mais uma vez impor sanções contra o chefe da Igreja Ortodoxa Russa, Patriarca Kirill. Mas a Hungria bloqueou essa ação, disse o ministro das Relações Exteriores, Péter Szijjártó. Ele argumentou que mirar em líderes da igreja prejudica os esforços de paz. Prejudica nada. Quem prejudica os esforços de paz é a Hungria. Olha, a minha querida Kaja Kallas. A principal diplomata da União Europeia, Kaja Kallas, alertou que a discussão na Europa sobre a possível implantação de forças de paz na Ucrânia corre o risco de cair em uma armadilha russa. Eles não querem paz, disse ela. Zelensky revelou que em uma cidade não havia mísseis para o sistema de defesa aérea Patriot. Dizendo, às 5 da manhã o comandante relatou, 8 alvos estão chegando, mas não temos mísseis de defesa aérea. Então, os americanos não estão entregando os mísseis. E sem os mísseis, de que adianta ter o sistema Patriot todo? Fica tudo parado, sem ter o que fazer. Zelensky rejeitou alegações dos 500 bilhões de dólares em ajuda dos Estados Unidos que o Trump mencionou como não sérias, afirmando que a Ucrânia recebeu 7 bilhões em armas e 31 bilhões em apoio orçamentário. Ele acusou os Estados Unidos de ajudar Putin a quebrar o isolamento por meio de conversas sauditas e observou narrativas emergentes da Rússia como vítima. Ele disse que a guerra custa 320 bilhões, 120 bilhões da Ucrânia, 200 bilhões dos aliados. Não adianta. Trump vai mostrar ao mundo o que ele realmente é. Um palhaço. Trump está dizendo que essa manhã o KIIS publicou uma pesquisa mostrando 57% de confiança nele. Então, se alguém quiser substituí-lo, agora mesmo não vai funcionar. Zelensky, o presidente, acrescentou que a desinformação sobre 4% vem da Rússia
que espalhou essa narrativa para os americanos. Lembram do Zaluzhny? Україну, да? Eu gosto muito dele. Я чомусь впевнений, що Deixa eu tirar o som porque vocês não entendem ucraniano mesmo. Ele está dizendo o tamanho futuro da Ucrânia depende de quantas pessoas estão prontas para defendê-lo. Esse é o Valery Zaluzhny. O ex-comandante em chefe das Forças Armadas delineou 4 condições-chave para a vitória. Uma reserva de mobilização preparada para uma guerra prolongada, apoio internacional consistente, liderança militar competente e gestão eficaz de todo o processo. Pronto. É o que a Ucrânia vem fazendo e mostrando para a Europa e o mundo. Olha aquilo que eu venho dizendo. Zelensky nomeou 4 países que se opõem à adesão da Ucrânia à OTAN: Eslováquia, Hungria, Alemanha e Estados Unidos. O fator Estados Unidos desempenha um papel significativo, disse ele após se encontrar com Erdogan na Turquia. Ele enfatizou a necessidade da Ucrânia por segurança e garantias econômicas. Para atrair jovens entre 18 e 24 anos? Pois bem, mais de 10 mil inscrições para o contrato 18-24 foram enviadas em apenas uma semana, confirma o ministro da Ucrânia. O contrato 18-24 é um novo programa que permite que cidadãos de 18 a 24 anos se juntem voluntariamente às forças de defesa sob um contrato. Os participantes recebem pagamentos substanciais, treinamento de combate padrão da OTAN e benefícios sociais exclusivos. O número exclui inscrições voluntárias dentro dessa faixa etária diretamente com as brigadas. A chegada ontem. Look, it's good to be back in Kyiv again. I've had some wonderful talks with President Zelensky and his staff and some military commanders. It's kind of nice that I'm here just a few days before the third anniversary of the Russian invasion. Bom, vocês estão vendo aí a chegada do Kit Kellogg, General Kellogg. Chegou ontem a Kiev. E Zelensky disse que vai levar ele para conversar de militar para militar com o pessoal na linha de frente. Uma vez os ucranianos estiveram ativos ontem à noite, atingindo a refinaria de petróleo de Syzhan, confirmado por moradores e autoridades. A refinaria, com capacidade de 8,9 milhões de toneladas ano, foi previamente alvo em março de 2024 e após o ataque as operações foram interrompidas com a unidade AVT meia dúzia danificada. Então, a Ucrânia continua no ataque. Esse é o plano de paz do Putin. Atacar a cidade de Odessa com enxame de drones Shahid. Há relatos de falta de energia. Esse ataque foi ontem. Bom dia, pessoal, disse a moça. Aproveitem a sua quinta-feira. Ela é da Brigada Rubis. Boa sorte para ela. Eles estão fazendo uma lista e checando 2 vezes. Eles pertencem à 67 Brigada Mecanizada, 627. 67ª Brigada Mecanizada. E como eu já mostrei, enquanto as conversas nos grandes e belos salões continuam, o exército da Ucrânia continua destruindo a logística inimiga. Durante a semana passada, os ocupantes perderam 967 veículos. É o maior número semanal desde o início da invasão em larga escala. Eu disse isso ontem e estou repetindo porque é tão bom ver o russo se ferrando. Impensável. O ministro das Relações Exteriores francês Barrot rejeita o retorno da Rússia ao G7, citando agressão e ameaça à segurança.
Então o Trump pode tirar o cavalinho da chuva com seus acordos por baixo dos panos. Lembra, falei nisso ontem. A União Europeia considera o pacote histórico de ajuda de 700 bilhões de euros, muito mais do que os 500 bilhões de dólares que o Trump falou, para a Ucrânia, enquanto o Trump sinaliza redução no apoio de Kiev. Então, muito bem. A Europa vai dar conta do recado. A União Europeia precisa de um enviado especial para a Ucrânia depois que os Estados Unidos bloquearam o papel da Europa na paz, dizem dois líderes. Macron alerta contra a capitulação da Ucrânia nas negociações de paz promovidas por Trump. Os F-16 da Ucrânia implantam mísseis dos Estados Unidos adaptados para derrotar as táticas aéreas russas, relata o TWZ. Chefes de defesa britânicos e dinamarqueses desafiam a posição dos Estados Unidos sobre a adesão da Ucrânia à OTAN. Oba! Nessas horas, a Ucrânia tem que ouvir os seus aliados. O presidente da Estônia diz que a União Europeia deve considerar embargo comercial total à Rússia. Segundo a Forbes, a Ucrânia expande o controle da região de Kursk em uma nova ofensiva, enquanto tropas norte-coreanas fazem uma pausa. A Operação Kursk causou 40 mil baixas russas em meia dúzia meses, em 6 meses, diz o general-staff da Ucrânia. Tropas russas são flagradas usando burros e cavalos na Ucrânia devido à perda de transporte. Isso aqui tinha sido mostrado lá nos salões. Vou te contar. Me engana que eu quero. Segundo a Reuters, os embarques de armas dos Estados Unidos para a Ucrânia foram brevemente interrompidos antes do reinício do fim da semana. A administração Trump debate a política de ajuda à Ucrânia, interrompendo brevemente o apoio enquanto as facções da Casa Branca entram em choque sobre assistência militar, enquanto os embarques aprovados por Biden continuam. Segundo a Bloomberg, pela primeira vez a produção de combustível da Rússia está em dúvida, já que drones ucranianos atingiram 3 refinarias importantes. É isso aí, tem que atingir o resto. A indústria de defesa da Ucrânia atrai 1,5 bilhão de dólares em investimentos estrangeiros por meio do projeto Zbrojari. Caramba, quem diria? A pequena Dinamarca, hein? Dinamarca ajuda a Ucrânia a aumentar a produção de artilharia em 25 vezes, relata o Defense News. Pô. Já a Suécia comprometeu um valor recorde de 1,23 bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia com barcos de combate e mísseis. 1,230 bilhão. É um bocado de ajuda. Já falei, mas estou encontrando isso em outro canal aqui do X, do X. Vários drones de ataque ucranianos atingiram com sucesso a refinaria Syzran da Rússia em Samara Oblast essa noite. Vários grandes incêndios puderam ser vistos surgindo do complexo, uma das maiores refinarias da Rússia após o ataque. Os países da União Europeia estão preparando um imenso pacote de ajuda militar para a Ucrânia, com fontes relatando um valor total começando em 6 bilhões de euros. O pacote incluirá grandes doações de estoques europeus existentes, 1,5 milhão de projetos de artilharia, sistemas de defesa aérea e outros equipamentos. Sobre a matéria anterior, 2 diplomatas disseram que os 6 bilhões de euros era apenas um ponto de partida, que poderia aumentar para 10 bilhões ou mais, à medida que os países revisassem seus estoques
para ver o que poderiam enviar para a Ucrânia. E assim chegamos ao final de mais esta edição. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like ou, se não gostou, basta nos informar ou nos dizer aquilo que podemos melhorar, tá? Vamos à galeria de abraços dos dados compilados com aqueles que fizeram comentário e disseram de que cidade estão acessando até as 18 horas do dia de ontem. Como eu disse, eu tenho que ficar digitando o dia inteiro, mas paro às 18 horas, dado a complicação desse mecanismo das letrinhas ficarem descendo, que leva quase que 1h30 para poder salvar. Em caso de erro, eu tenho que refazer tudo, então por isso é que eu encerro às 18 horas. Para pelo menos conseguir dormir um pouquinho e acordar aqui às 4 da manhã para atendê-los com muito prazer. Até amanhã, se Deus quiser.